Vamos mergulhar numa história que parece de filme. Um deputado brasileiro que foi condenado por uma suposta trama de golpe, de repente, aparece em Miami. A grande pergunta que fica no ar é: como isso foi possível? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Parece enredo de espionagem, né? Mas os detalhes são bem reais. Vamos juntos montar as peças desse quebra-cabeça? E a notícia estourou em novembro de 2025. Alexandre Ramagem, uma figura política bem conhecida, foi visto em Miami. Qual o problema? Ele estava expressamente proibido de sair do Brasil pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a presença dele nos Estados Unidos não era só uma viagem, era um desafio direto à mais alta corte do país. Para a gente entender o peso disso tudo, primeiro a gente precisa saber de quem estamos falando. Afinal, quem é Alexandre Ramagem? A ascensão dele foi assim meteórica. Em 2018, ele se tornou o chefe da segurança do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Um ano depois, em 2019, já era o diretor-geral da ABIN, a Agência de Inteligência do Brasil. Mas o caminho não foi sem percalços, não. Em 2020, o STF barrou a nomeação dele para a chefia da Polícia Federal. E aí, em 2025, veio a condenação que mudou o rumo de tudo. Então, o que levaria alguém nessa posição a arriscar tudo e se tornar um fugitivo internacional? Para entender isso, a gente tem que olhar de perto para essa condenação. Esse número aqui, ele fala por si só. 16 anos e 1 mês de prisão. Essa foi a sentença dada pelo Supremo Tribunal Federal. Uma pena desse tamanho, claro, acaba se tornando um motivo muito forte para uma fuga. E as acusações eram pesadíssimas. A condenação veio por envolvimento em organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E não parou por aí, também pelo uso indevido da ABIN para espionar adversários políticos. E aqui está o ponto crucial da história. Para evitar exatamente o que acabou acontecendo, o tribunal tomou medidas preventivas. Mandou ele entregar todos os passaportes e o proibiu legalmente de sair do Brasil. E mesmo com tudo isso, ele apareceu em Miami. Isso nos leva, claro, à parte mais fascinante de tudo. Como ele conseguiu fazer isso? Os detalhes do plano de fuga parecem ter saído de um roteiro de filme. Foi uma operação em várias etapas. Primeiro, a travessia por terra. Pelo que se sabe, Ramagem e a família foram de carro até a fronteira e cruzaram para um país vizinho. De lá, veio o passo 2, um voo comercial comum com destino a Miami. E o terceiro passo, que é o mais surpreendente, o truque do passaporte. Ele teria usado um passaporte diplomático que oficialmente já tinha sido cancelado pelo governo brasileiro. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que alguém consegue fazer uma viagem internacional com um documento que, na teoria, não vale mais nada? Parece impossível. A resposta, ao que tudo indica, está no que não estava ativo contra ele. É aqui que entra o chamado alerta vermelho da Interpol. Basicamente, é um aviso global que pede para a polícia de qualquer país localizar e prender provisoriamente uma pessoa. É como se fosse uma armadilha internacional. E é aqui que a gente entende a brecha. Como não existia um mandado de prisão ativo e, principalmente, nenhum alerta vermelho da Interpol no nome dele, o sistema de imigração não disparou nenhum alarme quando o passaporte cancelado foi usado. Ele simplesmente passou por uma fresta nos protocolos de segurança globais. Ok, ele conseguiu chegar em Miami, mas a história está longe, bem longe de acabar. Vamos agora para as repercussões e o que pode acontecer daqui para frente. A reação política no Brasil foi, claro, imediata. O partido PSOL, por exemplo, logo classificou a situação como um risco de fuga e pediu formalmente a prisão imediata e a extradição de Ramagem. A máquina política começou a se mover. A resposta oficial, por enquanto, mostra uma situação um tanto complexa. As autoridades brasileiras consideram, sim, que foi uma fuga, mas ele ainda não tem o status oficial de foragido. A Polícia Federal já abriu uma investigação para apurar a rota de fuga e a Câmara dos Deputados confirmou que ele estava de licença médica, mas não tinha nenhuma autorização para viagem oficial. São detalhes jurídicos e políticos que complicam todo o cenário. E vale lembrar que não é a primeira vez que algo do tipo acontece. Dá para comparar o caso dele com o de Carla Zambelli, outra política do mesmo partido. Ela fugiu para a Itália, acabou presa em Roma e deve ser mandada de volta ao Brasil. Já Ramagem foi para os Estados Unidos. O destino dele é bem mais incerto e já existe especulação de que aliados políticos por lá poderiam tentar protegê-lo da extradição. E assim, a gente fica com essa grande interrogação no final. Com Alexandre Ramagem em Miami, o que vai acontecer agora? Será que ele vai ser extraditado, como no caso Zambelli, ou vai encontrar algum tipo de refúgio?
Essa história toda levanta questões muito sérias sobre direito internacional, asilo político e até onde a justiça de um país consegue alcançar. O próximo capítulo dessa história ainda não foi escrito. Escute. Tendências, fatos e críticas em poucos minutos.